A maioria das pessoas sabe o que é que tem que fazer, sabe quais são os próximos passos, sabe aquilo que precisa de ser feito e simplesmente não faz. E a principal razão para isso acontecer, pelo menos naquilo que eu vivo e naquilo que eu vejo, é porque está demasiado confortável com a vida que tem. E o objetivo aqui não é dizer para abandonares tudo e ires em frente, mas sim mostrar-te que isso é normal, é mais normal do que tu pensas, é mais normal do que aquilo que percebes e que faz parte. Pelos que eu percebi é que faz parte e a maioria das pessoas não consegue ou não vive o potencial que deveria por causa disso, porque está confortável. É algo que me assola bastante, é algo que me perturba, porque eu acredito que tenho, pelo menos, agora, claro que vou falar por mim, porque sou eu que estou a dizer, mas eu acredito que tenho um potencial maior do que aquilo que demonstro, tenho uma capacidade maior do que aquela que demonstro, mas simplesmente não o faço. E estou simplesmente a falar da parte profissional, porque hum, sinto-me demasiado confortável com a vida que tenho. Porque, felizmente ou infelizmente, hum, consigo sobreviver com a vida que tenho, não preciso de grandes esforços profissionais para ter uma boa vida. Tenho um apoio familiar, tenho todos esses processos, tenho todos esses aspectos que me deixam tranquilo e confortável, o que faz com que depois me falta aquela chama, me falta aquela vontade de fazer mais, de ir à procura de mais, de arriscar, de fazer, de produzir, de criar. E isso vê-se, no meu caso, vê-se muito nas redes sociais e na criação de conteúdo e na criação de projetos e ideias que eu começo a fazer porque até estou empolgado, mas depois falta a consistência para continuar porque estou confortável, não preciso fazer aquele esforço, não preciso de o fazer uh, para, para sobreviver, por isso o meu cérebro apaga-se. No caso da maioria das pessoas, não necessita de ser criar conteúdo ou ter o seu próprio negócio. Há muita gente que, por exemplo, trabalha em sítios que não gosta porque está confortável e tem medo de arriscar, de pedir uma promoção ou ir à procura de um novo emprego. Há gente que sonha em de empreender e de ter o seu próprio negócio e não o faz com medo e porque está confortável no seu trabalho. E foi uma coisa gira quando criei conteúdo sobre tarot e continuo a fazê-lo e continuo a gostar bastante do tema. Um amigo meu disse-me que era a última pessoa que esperava que fizesse conteúdo sobre tarot porque era uma mudança de carreira bastante grande. E eu respondi-lhe que eu acho que há milhentas pessoas, milhões de pessoas que desejavam ahm, mudar de carreira e de fazer outra coisa da vida, mas simplesmente não têm a coragem ou a capacidade ou a possibilidade de o fazer, por isso ficam resignadas ao trabalho que já fazem, que na maioria dos casos não gostam e que simplesmente não as realiza e as deixa feliz. E isso é frustrante porque não temos que, que viver à conta dos sonhos dos outros e à conta dos desejos dos outros e da vida que os outros propuseram-nos para nós. E ah, não tens que ter um mau emprego para não te sentir realizado, porque eu era consultor de marketing, tinha um excelente emprego e não me sentia realizado mesmo assim, porque não me sentia realizado com aquilo que fazia ou com aquilo que criava. Por isso está tudo certo em não te sentir realizado em altos valores ou altas patentes, entre aspas, de empresas ou de negócios. Mas uma coisa que eu percebi, e pegando aqui num tema parecido, que no meu ponto de vista tem tudo a ver, eu sempre me senti confortável porque, e percebi isso há bastante pouco tempo, fizeram uma pergunta bastante interessante que é qual é que era o meu sonho? Qual é que era o meu sonho de vida? E simplesmente eu não soube responder. Não soube, não soube responder qual era o meu sonho. Claro que
almejo ver os meus filhos a crescerem e serem bem-sucedidos naquilo que eles quiserem. Não estou a impor nem a mandar nada, mas que é que eles tenham a vida que desejam e a vida que querem, que lutem por isso e que sejam felizes. E grande parte daquilo que eu faço agora é para lhes mostrar que não precisam de estar submersos ou na sombra para serem felizes. Podem lutar por aquilo que querem, podem lutar por aquilo que desejam. Isso é um sonho indireto, digamos assim. Agora, um sonho para mim, eu não o tenho. Não tenho grandes objetivos de vida, não tenho grandes sonhos. E isso faz com que o conformismo e o estar conformado e não estar realizado estejam presentes. Porque se eu não tenho um. E ok, eu estou a seguir o meu caminho, muito desporto, por exemplo, nestes últimos tempos, e muito exercício físico, muita disciplina, e bastante disciplina em áreas concretas, como o exercício físico, criar o podcast, a alimentação, todos esses aspectos. Mas depois há grandes partes da minha vida, continuam super indisciplinadas porque simplesmente não têm objetivos ou não têm sonhos. E isso faz com que eu me conforme. Por isso, e aqui em suma, qual é que é o teu sonho? Qual é que é o sonho que tu tens? Qual é o sonho que tu queres alcançar na tua vida? E se estás a ir ao caminho desse sonho, ou se estás distante, ou se estás a afastar dele. Porque se estás aí no caminho, parabéns, espero que o atinjas. Se estás a fugir, o que é que precisas de fazer? Ou, pegando no podcast anterior, o que é essencial para ti para seguires esse sonho e conseguires conquistar esse sonho? Ok? Espero que este podcast te ajude, para este episódio te ajude. Espero que te ajude a seguir o teu caminho ou o caminho que tu acredites ser o certo para ti. E já sabes, se precisares de ajuda, se precisares de falar com alguém ou alguma ajuda nesse delinear de caminho ou de estratégia, podes marcar uma sessão, terei todo o gosto em falar contigo ou mandar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo e terei todo o gosto em ajudar. E, posto isto, muito obrigado por estares desse lado, muito obrigado por estares aí a ouvir este vídeo e para a semana a mais. Fui!